Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Bíblico. Quero convidar os irmãos a abrirem seus hinários. Vamos entoar o cântico de número 3, a igreja em adoração. O cântico de número 3. Aí eu peço aos irmãos que têm voz boa para tirarem, porque a minha anda muito rouca. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui. Vamos lá? Me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver
singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Acho que o verso está tirando a música errada. Ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva aos santos anjos de prazer. E tem um outro que não precisa da letra, né? Ele é assim. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém. Salmo de número 95. Salmo 95. Convite a louvar o Senhor. Nós vamos fazer a leitura de todo esse salmo, são 11 versículos, e vamos fazer alternadamente. Eu leio o primeiro, os irmãos o seguinte, o segundo até o 11º versículo. Salmo 95. Acharam? Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Tomara ouvisseis hoje a sua voz. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Hoje, irmãos, nós vamos começar o estudo dessa revista que já foi utilizada aqui há tempos atrás, chama Religiões e Religiosidade. Não sei quantos tem dela em casa. Ela é muito farta de material. E tem tanto a revista para alunos quanto para professor também.
e vai falar sobre algumas religiões no mundo, embora a primeira parte, primeira e segunda lição, vai desenvolver sobre a questão da religiosidade, né? Falar um pouco sobre isso. Então nós vamos estar, doravante, adotando estas lições que eu acho interessante, achei interessante, porque estamos vivendo um tempo onde surgiram muitos grupos e seitas, além daqueles já tradicionais, né? E a gente precisa dar uma pincelada, uma passada disso em algum momento. Então aqui nós vamos ver sobre o que é uma seita, né? A gente vai estar estudando isso na quarta-feira para frente. Nós vamos estudar por que vamos estudar seitas, qual é a razão disso. Vamos falar sobre os grupos religiosos na época de Jesus. Depois vem a verdadeira igreja. Depois vamos falar sobre catolicismo. Num determinado momento vamos passar lá pelo espiritismo, mormonismo, budismo e vai por aí afora, né? Então a intenção nossa é contextualizar a igreja neste mundo repleto dessas variantes, né, que são tidas como religiões. Na verdade, a gente olha para elas como seitas, né? São seitas e suas heresias, né? Vocês sabem qual é o maior grupo religioso no mundo? Alguém já teve curiosidade de olhar isso? O maior grupo religioso do mundo. Não? Nunca olharam? Em primeiro lugar, o cristianismo. É o grupo que mais tem adeptos no mundo inteiro. Em segundo, você sabe? Não. O segundo grupo que mais arrebanha adeptos é o islamismo, né? Então o islamismo hoje é a segunda força religiosa no mundo, né? E depois daí vem outras, vem o hinduísmo e budismo e mais outras que vão se seguindo, né? Então é importante que a gente conheça um pouquinho mais sobre os grupos e também algumas coisas sobre a doutrina. Eu tenho visto na internet, eu tenho olhado no YouTube, né, como nesses dias agora, mais recentemente, o YouTube está mais cheio de coisas espíritas. Então tem muita coisa espírita. E coisa que às vezes dá a ideia assim, só de um programa de um internauta aí, sem nenhuma pretensão, mas o miolo, o cerne daquilo é espiritismo puro. Quem que você não ouviu? É uma seita. A seita é tudo aquilo que desvirtua o que é da Bíblia. Todo grupo que sai fora do que a Bíblia nos ensina, ela se constitui em seitas. E, normalmente, tem um livro, né, no caso do islamismo tem um Alcorão, né, tem uma entidade, um Deus, para eles é Alá, né? Tem outros que têm vários deuses, né? Então você vai encontrar mais, né? O hinduísmo tem vários deuses, por exemplo, né? Então a gente precisa, nós precisamos nos focar, nos situar em meio a isso, né? E hoje então a gente vai dar o pontapé inicial dentro desse assunto. Essa revista aqui, eu acho que você não precisa comprar, é só acompanhar os estudos, né? Ela não é uma revista barata. Eu olhei hoje na internet, ela está por volta de quase R$15, né? Sem o transporte, essa coiseira toda. Então, eu acho que os irmãos não precisam comprar. É só seguir o que a gente vai estar estudando juntos aqui, né? E se alguém quiser trazer coisas para anotar, pode trazer também, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos buscar a Deus em oração nesse momento. A nossa irmã Nilda pediu que orássemos por ela. Ela está ansiosa para poder vir ao culto, mas ainda não deu. Então nós vamos estar orando por ela também nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai muito amado, nós te louvamos, Pai, pela noite que o Senhor nos dá, pelo dia que já se foi e que o Senhor nos amparou, nos protegeu, nos guardou, nos sustentou. E agora, Pai, quando vamos abrir a Tua palavra neste assunto que é tão importante,
para orientar os teus filhos, ó Deus, diante de um mundo que tem se tornado um caos religioso, um caos de seitas, crenças as mais mirabolantes, e que nós precisamos estar firmados na Tua Palavra, para podermos, ó Pai, combater estes pensamentos errados que andam circulando por aí e podem chegar até nós e a nossa igreja. Que o Senhor nos ajude nesse estudo, trazendo entendimento a cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração e na nossa mente para a devida compreensão daquilo que foi estudado. Eu peço também, ó Deus, nesse momento, pela vida da nossa irmã Nilda, que o Senhor possa visitá-la ali na sua casa, no seu lar, e levando a ela, ó Pai, ânimo, disposição, alegria, sabendo que logo, logo ela estará aqui conosco novamente. Nós oramos também, ó Deus, pelos aniversariantes dessa noite. Nós nos lembramos da nossa irmã Bel, Cidinha, Ione, que o Senhor possa abençoar estas nossas irmãs, ó Deus, com bênçãos especiais nesse dia de aniversário. Oramos a Ti, ó Deus, agradecidos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a questão da religiosidade humana e, se der tempo, eu já vou entrar na segunda lição, que está, de certa forma, atrelada a essa primeira também, né, que vai ser sobre a... Deixa eu achar aqui. Vai ser sobre religião ou revelação, que é uma lição também que está muito ligada de hoje, né? O autor da nossa lição aqui, ele nos remete lá ao texto de Eclesiastes. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 3, versos de 9 a 15. Eclesiastes 3, de 9 a 15. O homem não conhece o seu tempo determinado. Diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo em que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Enfim, Deus é Senhor do tempo, né? Deus é Senhor do tempo. Mas algo nos chama a atenção aqui. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Grave bem isso aí, que não vai demorar muito, nós vamos voltar de novo nessa expressão aí. O autor inicia dizendo assim: muitas pessoas acham que o medo do desconhecido e a necessidade de dar sentido à vida são fatores que levaram o homem a criar diversas crenças, cerimônias e cultos. Por que será que o homem cria crenças, cerimônias e cultos? Essa é a primeira indagação, ou a terceira ou quarta, que eu quero fazer para vocês nessa noite. Por que será que o homem criou as religiões? Alguma coisa para ele acreditar. Por quê? O que vocês acham? E quem que falou isso? Agostinho, né?
Agostinho disse que o homem tem um vazio no coração, um espaço no coração, que é do tamanho exato da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, esse anseio por se relacionar com um ser maior e supremo, foi Deus que colocou no coração do homem. O texto que nós lemos diz que Deus colocou no coração do homem o quê? A eternidade. Deus se apresenta ao homem. De alguma forma, Deus se apresenta ao homem. E esse sentido de vazio aqui dentro, ele vai procurar compensar de alguma forma. Ao longo da história do homem, se você pegar aí a antropologia, a sociologia, você vai ver que a religião, ela está impregnada no ser humano desde os primórdios, né? Desde os primórdios. O sujeito, ele tem uma necessidade de alguma forma de expressar esse vazio. É quando os aborígenes lá, os índios, olhavam para a lua e queriam adorar a lua como um ser maior. Outros olhavam para o sol. O próprio Egito, houve um faraó que elegeu o sol como o único Deus, né? E adorava o sol, e pôs o Egito inteiro para adorar o sol, né? Por quê? Porque foi aquilo que ele viu sentido. Um astro maior, né? Vamos dizer assim, poderoso, forte. E com o tempo, o Egito criou deuses os mais variados possíveis. Ou seja, uma rã virou um deus, o Nilo virou um deus. Então eles começaram a ver um ser superior numa série de coisas, né? Mas isso não significa que o homem pode inventar essas coisas e simplesmente deletar da sua mente o real sentido que é Deus. É Deus quem dá o sentido para as coisas, né? E o Senhor, Ele se apresenta a nós, que é a lição 2 de hoje, que vai mostrar que o cristianismo tem uma realidade muito maior do que os outros. Porque o cristianismo, na verdade, ele tem a revelação de Deus. Concordam comigo? A palavra. Deus se revela a nós. Salmo 19 diz o quê? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se mostra nas coisas que foram criadas. Tá? Daqui a pouco nós vamos ler um texto para isso aí, né? Então o homem é esse ser religioso, porque ele saiu feito à imagem e semelhança de Deus. Então há esse vazio. Não tem como negar isso, né? Não tem como negar isso. Ele precisa preencher esse vazio, né? O autor diz assim, a palavra imagem aqui no hebraico é tselem, significa a expressão da realidade. Podemos afirmar que significa uma sombra. A sombra tem semelhança com a pessoa, mas não é exatamente como a pessoa. E é lógico, né? Você observa a sua sombra, e aí você conhece, dá para se reconhecer nela, mas ela não é a mesma coisa que você, né? Por isso que nós somos uma sombra de Deus, a sua imagem, né? É isso que está. Semelhança, no hebraico já é uma outra palavrinha, que significa principalmente aparência, correspondência, cópia. Precisamos lembrar que não pode existir sombra se não houver uma realidade, né? Então lá em Gênesis 5:3, vamos lá? Gênesis 5:3. Lá diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então aí está a expressão no hebraico que significa principalmente aparência, correspondência, uma cópia, é parecido, mas não é o original, mas tem uma semelhança. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? E aí nós vamos ver em que isso se refere, porque na verdade não está se referindo a aspectos físicos. Essa imagem e semelhança não tem relação com o aspecto físico.
Tá? E nós vamos ver já já a que se refere essa realidade do homem em relação a Deus, né? Vamos ver então alguns significados. A expressão, a imagem de Deus se refere ao homem como um ser espiritual, racional, moral e social. Então, a imagem e semelhança se refere ao que é espírito, o que é razão, o que é a moral e o que é social. Espiritual, o homem tem a capacidade de conhecer a Deus e de manter comunhão com Ele e de se relacionar com Ele. Então essa é uma capacidade espiritual. Deus nos fez com uma parte espiritual. Nós somos corpo, que é o soma. Nós temos uma mente, que é a nossa psique, né? E nós temos uma parte que é espiritual. Você pode chamar de espírito ou de alma. Depende qual é a sua visão desse aspecto bíblico, né? Vocês sabem que há textos que corroboram que o homem é corpo, alma e espírito, e há textos que falam do homem somente como corpo e alma, né? Então, as duas posições, elas podem coexistir sem problema, tá? Eu, particularmente, trabalho com a ideia de que o homem é corpo, alma ou espírito, tá? E tem uma mente, que é a psique. Então, Deus nos fez assim. Deus nos fez com capacidade de apreender a olhar as coisas e ver as coisas e enxergar este ser maior. Ele nos fez com essa capacidade. É por isso que lá em Romanos, Paulo está criticando os homens. Ele fala que a ira de Deus está sobre os homens, por quê? Porque Deus se manifestou aos homens, se mostrou aos homens, e os homens não deram bola para ele. Vamos lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Nós já lemos esse texto aqui em outros momentos, mas nunca é demais. Romanos 1, 18. Difícil eu passar a minha Bíblia aqui com essas páginas tão velhinhas. Acharam? Lá diz assim, no verso 18 do capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Para aí. Então Deus se dá a conhecer através das coisas que foram criadas. Isso não é suficiente para a salvação. Isso é suficiente para a condenação. Porque a partir do momento em que Deus se apresenta e o homem não dá a devida atenção, isso está jogando crédito na conta de condenação dele. Porque ele está desprezando a Deus. Ele não o glorificou, ele não o reconheceu como deveria fazer e não o fez. Por isso, Paulo começa o verso 18 dizendo que Deus está irado com estes homens. Estão todos debaixo da ira de Deus. Então essa é uma revelação que a gente fala que é uma revelação geral de Deus, né? Eu me lembro, já contei isso para vocês também, que a primeira vez que eu vi o mar foi em Copacabana. Eu fui com um grupo, nossa escola tinha um conjunto vocal de meninos, e eu fazia parte, e nós fomos cantar no Rio de Janeiro, e eu cheguei a ver o mar ali em Copacabana, mas eu estava tão gripado, que eu nem aproveitei muito, eu só entrei de roupa dentro do mar, de tudo, a gente ficou doidinho quando viu o mar. Mas qual foi o primeiro sentimento que bateu no coração da gente? No meu coração? Olhar aquela grandiosidade toda, e eu olhei aquilo tudo, aquela coisa imensa, e eu falei, só Deus para fazer isso. Só Deus.
Depois, já bem depois, quando já era adulto, eu viajei para Saquarema, no Rio de Janeiro, e aí lá é interessante que você sobe uma ruazinha assim, e aí ela faz assim, você está de frente com o mar. Então, quando o carro fez assim, eu olhei, que mar! Lá é mar alto, então você vê a linha do horizonte, lá no mar, lá longe assim. Você vê navios imensos, pequenininhos, lá longe. E aí foi que, mais uma vez, eu fui forçado a falar: Deus, como o Senhor é maravilhoso, grandioso. Olha só. Então, quando Deus se mostra nas coisas que Ele cria, Ele quer que o homem tenha essa resposta: ó Senhor, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Mas o homem não fez isso. O homem não fez isso. Por isso que a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que não têm a Cristo no coração. A grande pergunta que eu sempre faço, irmãos, é essa: será que nós, como igreja, estamos mostrando isso para as pessoas aí fora? Que eles estão vivendo debaixo da ira de Deus? Será que com o nosso trabalho de evangelização, porque nós temos que ser evangelistas a todo momento, irmãos. Evangelista não sou só eu, nem o Elvésio só. Todos nós somos encarregados da evangelização, todos nós. Nós não podemos perder tempo. Será que nós estamos impactando as pessoas aí fora para que elas percebam que situação que elas estão? Uma certa feita, Charles Finney, que foi um avivalista, ele foi um homem assim grandemente usado por Deus. E uma certa feita ele foi numa cidade para fazer uma campanha de evangelização, e ele tinha um grupo que sempre chegava quase que 10 dias antes naquelas cidades para onde ele ia, e aquele pessoal se hospedava em hospedarias, hotéis, e eles ficavam em oração esses dias todos antes do Finney chegar lá. Era o grupo de apoio do Finney. E quando ele chegou nessa cidade lá, ele já recebeu um convite de um dono de uma das maiores fábricas daquela região, para que ele pudesse ir lá dar uma palavra para os funcionários dele. E Finney não perdia a oportunidade. Finney não. E ele falou: vou, com certeza. Finney era um homem de oração, era um homem que tinha uma palavra, eu vou usar aqui a expressão, poderosa. E ele foi. E aí o dono daquela fábrica reuniu todos os funcionários. Todos. Muita gente. A historiografia do Finney diz que ele chegou ali, parado diante daquele pessoal, o dono da fábrica falou que era o pregador, etc. e tal, passou a palavra para ele, e por um tempo ele ficou só olhando aquele pessoal todo. Sabe o que começou a acontecer? Começou a haver choro no meio deles, sem ele ter falado uma palavra. Muitos começaram a chorar. Finney disse que aquilo foi uma ação do Espírito Santo, mostrando a essas pessoas o peso do pecado que elas traziam. E essa angústia tomou conta de alguns e eles começaram a chorar copiosamente. Foi aí então que Finney traz a mensagem e houve uma conversão quase que em massa naquela fábrica. Eles foram impactados com o peso do pecado, que é o distanciamento de Deus. E aí a gente olha, e vamos ver isso mais para frente, à medida que a gente for estudando, nós estamos vendo um mundo nesse sincretismo terrível. Eu abro lá na internet lá e aparece as últimas palavras de Chico Xavier. Chico Xavier mandou mensagem. Tem um outro que faz palestras aí, um cara que entrevista uma médica que é médio e ela baixa um extraterrestre nela para conversar com o sujeito, porque ela é médium.
olho mais ainda e está cheio de experiências de quase morte. Aquelas pessoas que quase morreram e voltaram. E tudo que trazem de volta tem um cunho espiritualista. Tudo. Está enchendo. Está cheio lá. E aí a gente começa então a perguntar, aqui em Tumbiara, nós somos quantos aqui? Uns 120 mil habitantes? A cidade tem uns 120 mil. Nós somos uma das igrejas, tem várias igrejas. Mas vamos pensar só em nós aqui. O que nós temos feito para alcançar essa cidade? O que nós temos feito? O que cada um individualmente está fazendo? Não é? A ordem foi dada por Jesus. A ordem foi dada por Jesus. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem de evangelização foi dada. Ali não é esse versículo, em Mateus 28, que é a grande comissão, ele não é um versículo que dá margem para a gente negociar com Deus. É um imperativo, está dizendo, é para ir. Não tem discussão. Você tem que ir e evangelizar. É uma ordem de Deus. E como é que nós estamos tratando essa ordem de Deus? Cada vez mais a gente está vendo esse mundão aí perdido completamente. O que nós estamos fazendo? Por muitas vezes eu tenho me sentido muito incomodado com algumas coisas. Eu conheci uma senhora, ela tinha já 80 e poucos anos. Ela era da Assembleia de Deus, lá de Belo Horizonte. Eu fui algumas vezes com minha mãe na casa dessa senhora, visitá-la. Oramos com ela. Eu não fui como pastor, nessa época ainda não era pastor. Mas a vida daquela mulher me impactou muito. Aquela mulher, ela não tinha mais condição de andar, de sair, como nós aqui podemos sair, ir para os lugares, etc. Ela não podia mais fazer isso. Então ela ficava permanentemente na cama. Na cama. A família dela cuidava dela na cama. Foi uma mulher muito ativa quando mais nova, na igreja, nos trabalhos, na evangelização, sempre muito ativa. Minha mãe conheceu ela dos tempos idos. Mas ela virou para a família e ela pediu para a família dela, naquela época a gente tinha aqueles aparelhos antigos, né, de telefone, ela pediu uma linha de telefone para ser colocada do lado da cama dela. A família fez isso, né? Não sei se você lembra daquele telefone preto, grandão, pesado toda a vida, né? Discar. Ela discava aleatoriamente. E quem pegasse do outro lado, ela já avisava, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E ali ela começava a evangelizar a pessoa. Naquela condição que ela estava, ela ainda trabalhava para o reino de Deus. Naquela cama. E minha mãe depois estava contando para a gente que não foram poucas vezes que a chamada caiu em pessoas que estavam praticamente para tirar a vida. E que por conta daquele telefonema e da mensagem, abortaram o suicídio. Gente, isso prova que se a gente quiser, tem um super-herói ali, lá, levantou agora. É o Homem de Ferro, ele está conosco aqui nessa noite. Muito obrigado, Homem de Ferro. Obrigado, viu? Ele está fazendo a proteção nossa aqui. O que chega para mim é que quando a gente quer, a gente descobre meios de evangelizar e de levar a mensagem. O tio da minha esposa, com quem eu morei 1 ano, o senhor Esteu,
Ele nunca casou, ele cuidou da família, ele foi o arrimo. Então ele cuidou. E ele fez um compromisso com ele mesmo, de levar todas as irmãs dele ao altar. Então ele virou o grande pai da família, porque o pai dele morreu. Eles eram lá de Lavras, no sul de Minas. E ele fez isso. Então ele tinha um sonho, que era ser pastor. Ele chegou aí para o seminário em Campinas. Naquela época aqui em Campinas, os livros eram tudo em inglês. Ele aprendeu a falar inglês e tudo por conta do seminário. Ele foi para lá, mas o pai dele morreu, ele teve que largar o seminário e voltar para cuidar da família. E eu morei 1 ano com o seu Aristeu. E o seu Aristeu era assim, ele encomendava folhetos, tipo assim, 4.000, 5.000, 10.000 folhetos. O seu Aristeu não saía de casa sem colocar folhetos num bolso da camisa, no bolso da calça, e onde ele ia, por onde ele passava, ele ia distribuindo aquela literatura para todo mundo. Ele ia no banco olhar o dinheiro dele lá, as reservas dele. Quando ele chegava lá, ele passava o folhetim para o caixa. O caixa já conhecia ele. Ele entrava no ônibus para ir lá para Lavras, passar uns dias lá comigo. Ele pedia ao motorista se podia entregar aquela literatura para o pessoal no ônibus. O ônibus estava saindo da rodoviária e o senhor Aristeu entregando folheto para todo mundo dentro do ônibus. Aquilo foi o método que ele usou para evangelizar. Ele ia fazer caminhada, ele levava os seus folhetos. Gente, às vezes eu não consigo falar tanto, mas eu consigo entregar um folheto. Eu li a mensagem, eu sei o que é a mensagem, eu entrego para uma pessoa. O nosso coisinho ali eu fiz questão de encher de folhetinhos lá, e vamos ter mais folhetos. Nós vamos receber agora Evangelho de João, que vai chegar para nós também, que é para distribuição, né? Quando a gente quer, a gente arruma meio para a evangelização. A gente sai das desculpas e vai para o trabalho. Porque esse trabalho nosso, ele rende dividendos, não é aqui, é lá nos céus. É lá nos céus. Quando eu chegar diante do Senhor, eu tenho uma história para contar para o meu Senhor. Eu tenho uma história. Portanto, nesse mundo cheio de heresias e de outras coisas mais, Deus se revela. Então, há um aspecto espiritual no homem que Deus deixou nele. Mas há ainda outra coisa. Há um aspecto racional em cada um de nós. O homem foi criado com a capacidade para adquirir, descobrir, compreender, interpretar e avaliar fatos e situações à sua volta. Para exercer o domínio sobre a terra, ele precisava ter essa capacidade intelectual, coisa que bicho não tem, gente. O cachorrinho pode fazer coisas por condicionamento? Pode, faz um monte de coisas. Né? A internet está cheia dos cachorrinhos fazendo as coisas lá. Tem cachorrinho que abre até a porta da casa. Ele foi condicionado a fazer aquilo. Mas não é porque ele tem inteligência, ele não tem capacidade racional. Só nós temos. E Deus nos dotou com isso desde a criação. Então nós temos uma responsabilidade pelo aspecto espiritual, pelo aspecto racional e o moral. O homem tem um senso de obrigação moral, um tremendo senso do dever. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, deixa claro que o homem entendeu a ordem e tinha condições de obedecer a ela. Vamos lá? Gênesis 2, 16 e 17. Lá diz assim: e lhe deu esta ordem. Se ele não fosse um ser racional, capaz de entender, Deus não teria feito isso, né? E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele tinha capacidade de entendimento. Então Deus não fez ali um sujeito abestado. Deus fez um sujeito inteligente. O homem tem o sentido de existência, bicho não tem.
Então, amados, nós temos um aspecto espiritual, um aspecto racional, um aspecto moral, e nós estamos integrados também dentro de um aspecto social. O ser humano foi criado para viver em grupo, em sociedade. Significa que ele é um ser sociável, com instinto gregário. É algo que vem da própria Trindade, porque até Deus subsiste em três. Então, Ele nos fez nessa condição de nos relacionarmos, de estarmos em sociedade. O primeiro núcleo no qual nós nos relacionamos é a família. É a família. Por que vocês acham que o diabo ataca e ataca violentamente a família? É ali o primeiro grupo que Deus fez para trazer essa estabilidade em toda a sociedade. A família bem ajustada gera uma sociedade ajustada. A família desajustada vai gerar uma sociedade completamente desajustada, e quanto mais ela está desajustada, menos se importa com Deus. É só você observar o que está aí. Né? A família está sendo bombardeada. Bombardeada. O intuito é acabar com o sentido da família tradicional. É por isso que eu tenho falado aqui, a nova era, pensa numa família? Pensa, mas é uma família que não é essa criada por Deus. Para começar, é uma família que as pessoas se relacionam entre si do jeito que quiser. Não tem mais esse negócio de pai não poder se relacionar com filhos. Pode. Não é relacionado no bom sentido, não, é no mau sentido mesmo. O que faz a motivação de nós estarmos juntos, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, um homem com uma mulher, é porque nós somos almas gêmeas. Olha a besteira. Aí nós vivemos juntos. Liberdade. Relativismo. Relativismo. Tudo é relativo. Esses dias eu estava mostrando para a esposa lá na internet casais famosos. Gente, o que tem de homem com homem, mulher com mulher, dá náusea, dá vontade de vomitar. E é gente que está aí aparecendo aí na mídia o tempo todo. Não vem problema, tudo de boa. A gente fica olhando essas coisas, a gente acha um absurdo, etc. e tal, mas não demora muito, eles vão chegar aqui na igreja. Você pode ter certeza disso. Eu ainda não tive nenhum pedido de fazer casamento de homem com homem, nem mulher com mulher, mas vai chegar a hora que eles vão chegar aqui. Tinha um rapaz lá no sul de Minas, que os pais eram crentes, mas ele era homossexual. Ele ia na igreja, mas ficava quietinho. Naquela época ainda estava mais contido. Né? Agora não precisa mais disso. Né? E a gente ainda vai ser acochado pela lei. Porque de repente vai ficar parecendo que o pastor é preconceituoso, é homofóbico. Nós vamos acionar aquela igreja lá, vamos entrar na justiça contra aquela igreja e vamos pedir indenização, porque ali só tem homofóbicos. E aí? Como é que nós vamos fazer? É complicado, não é? Por isso que a gente tem que avançar na divulgação do Evangelho. Anunciar o Evangelho a todo momento. Não tem outro jeito. Então nós temos esse aspecto gregário social, né? Essa expressão religião, ela vem do latim, que significa religare. Né? Seria teoricamente a ligação do ser humano voltando de novo a ter uma relação com Deus. Basicamente é isso. Na Bíblia aparece poucas vezes a expressão que no português é religião.
né? Ou a religiosidade. Poucas vezes, mas aparecem algumas expressões nesse sentido, né? Eu não vou gastar muito tempo com a questão das palavras, não, porque também não adianta, né? Lá em Atos 25, 19, lá tem essa expressão. Vamos lá, Atos 25, 19. Quem deixou aberto aí, em Romanos, está bem pertinho. 25, 19. Diz assim: traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, a quem Paulo afirmava estar vivo. Essa expressão religião aparece aí. Não é expressão latina, é uma expressão na língua grega, né? É uma expressão na língua grega. E vem trazendo para nós esse sentido de algo divino, né? O sentido dessa palavra é mais de uma relação do humano com o divino, né? Então ela vai muito mais além do aspecto simplesmente de religar, etc. e tal, né? A expressão na língua original lá é deidaimonia, né? Depois vai aparecer em outros textos outro tipo de palavra que aparece no português religião, mas é um serviço que é prestado a Deus, tá? Mas não vamos parar muito nisso aí não, né? Então, voltando àquela expressão de que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, o autor bíblico está revelando tanto a glória quanto a miséria. A glória de Deus e a miséria humana, tá? Há um teólogo chamado Tozer, que ele diz o seguinte: ter sido criado para a eternidade e forçado a viver no tempo é para a humanidade uma tragédia de enormes proporções. Tudo dentro de nós clama pela vida e pela permanência. No entanto, tudo que nos cerca nos faz lembrar da mortalidade e da mutação. Ou seja, nós somos seres que têm uma parte que é imortal, mas que, no entanto, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, tudo mostra para uma cessação, para um final de tudo. Mas a gente, quando nasce, já nasce morrendo, porque a gente já nasce envelhecendo, né? A Vânia está com a filhinha ali, né? A Mulher Maravilha que está ali com ela hoje, né? É novinha e tal, muito cuidado e tudo, mas ela está nesse processo de envelhecimento e está sujeita às intempéries da vida, como todos nós estamos, né? Agora nós estamos navegando no meio de uma pandemia e que já ceifou 600 mil vidas no Brasil. Então, esse ser humano que Deus criou, que traz consigo uma parte imortal, a todo momento ele está sendo confrontado com a sua finitude humana, corporal, né? É por isso que quando nós encontramos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte já não tem mais aquele domínio que tinha antes. Eu sempre fico pensando assim: quem tem a Cristo no coração e, vou usar um eufemismo aqui, morre de medo da morte, é porque ainda não tem fé suficiente em Jesus. Porque Jesus venceu sobre a morte. Da mesma forma como Jesus venceu sobre a morte, ressuscitou, recebeu um corpo incorruptível, nós também vamos passar por isso mesmo. Ele fez isso por nós. Ele fez isso por nós. Uma certa feita na igreja primitiva, tinha um pastor que assumiu a igreja em Éfeso. Ele era muito conhecido, chamado Policarpo. Era aquele tempo em que o Império Romano entendia que combateu o cristianismo. Então, o Império Romano foi e
prendeu Policarpo e sentenciou Policarpo à morte, porque ele era o líder maior em Éfeso e naquela região. E aí eles puseram em praça pública, aquela fogueirona lá, tudo preparado, tudo pronto, um postezinho assim, amarraram o Policarpo ali, muita lenha em volta, e o povo enchia a praça, como acontecia. E aí eles falaram em alto bom tom, para todo mundo ouvir: olha, se você negar esse seu falso Deus e adorar ao imperador, você pode sair daí. E eles achavam, possivelmente, que Policarpo ia fazer isso. Fragilizado pela idade, porque já tinha mais de 80 anos. E lá do meio daquele alto lá onde ele estava, ele respondeu: eu vivi 80 anos servindo a Deus. Não vai ser agora que eu vou negá-lo. E aí eles atearam fogo. A história diz que enquanto o fogo subia e começava a consumir Policarpo, o pessoal que estava ali em volta ouviu um cântico de adoração a Deus que saía de dentro da fogueira. Policarpo estava cantando e louvando a Deus enquanto era consumido pelo fogo. Aquele homem tinha nitidamente na sua mente, no seu coração, que a morte destruía esse corpo aqui, mas a alma, o espírito, entraria lá no céu. Então não tinha medo. Não tinha medo. Mas é preciso viver Cristo para chegar nesse ponto. É preciso ter fé suficiente para chegar nesse ponto, né? Porque nós, por muito menos, a gente já tem medo, já se amedronta de muita coisa. Já entra em pânico, né? Portanto, quando nós estudamos sobre essa parte imortal que há em nós, nós temos que evocar todas estas coisas para a nossa vida. O homem tem 5 deveres para com Deus. E eu vou falar esses deveres e vou encerrar. O primeiro dever que o homem tem nessa relação com Deus, né, que é diferente das seitas, o homem precisa crer em Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz assim, não precisa achar não que eu tenho aqui: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Então, não tem como nós nos relacionarmos com Deus se não temos fé para crer nesse Deus. Não tem. Segundo dever do homem, amar. Lá em Lucas 10:27 diz assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ou seja, não dá para amar um pouquinho a Deus, não dá para amar um pouquinho a obra do Senhor. Eu tenho que amar com tudo que eu tenho. É interessante isso, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de toda alma, com todas as forças, todo o entendimento. Não tem fração na relação com Deus. A relação com Deus é total. Ou é tudo ou não é. Ou é tudo ou não é. Então, nós temos o dever de crer, de amar. Em terceiro lugar, o dever de temer a Deus. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Teme a Deus. Teme a Deus. Quando nós passarmos a temer a Deus dentro desse princípio, com certeza a nossa postura de vida vai mudar.
Porque muitas pessoas que estão nas igrejas não conhecem a Deus. Acham que conhecem a Deus, mas não conhecem o Senhor verdadeiramente. Em quarto lugar, nós temos o dever de adorar ao Senhor. Mateus 4,10 diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por aí já vai um combate às heresias e às seitas, né? Quando a gente estiver vendo sobre o catolicismo aqui, nós vamos ver que adoram muitas outras coisas, né? Em quinto e último lugar, nós temos o dever de servir a Deus. Salmo 100, verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servir ao Senhor. É por isso, e vou falar isso para a gente caminhar para o encerramento, que culto, a gente fala em culto, a gente fala em liturgia. A expressão liturgia vem da expressão latreia. Latreia é serviço. Por isso que, quando eu falo aqui na igreja, eu falo, nós estamos aqui para servir a Deus em adoração. Eu não falo aqui, você está aqui hoje assistindo o culto. Ninguém assiste culto. Nós prestamos culto. Nós prestamos serviço a Deus. Com a nossa vida, que precisa ser uma vida de adoração ao Senhor. Por isso, culto é serviço. Não tem essa história de eu chegar e falar assim, não gostei hoje. Bolas para você. O problema está em você. Porque quem faz o serviço é você. Então é isso que tem que ser visto e analisado. Então esse homem se relaciona e tem esses 5 deveres básicos para com Deus. E que a gente já vai encontrar divergências nos grupos que nós vamos ver aí para frente, tá? Aí na próxima semana eu continuo, então. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar com oração. Amantíssimo Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor permite que nós tenhamos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado por Tua palavra, Deus, que exorta, que edifica, que mostra-nos, ó Deus, como devemos viver no dia a dia a nossa vida cristã, o serviço que temos que prestar ao Senhor a todo momento. E, Pai, que cada um de nós se conscientize cada vez mais que nós precisamos lançar mão do arado, Pai, e não olhar para trás e semearmos a boa semente que é a Tua palavra. Onde quer que nós estejamos passando, indo, vivendo, que seja semeada essa boa semente. O Senhor abençoe os irmãos agora, Pai, quando vão retornar para suas casas, ser com aqueles que não puderam vir, por motivos de saúde ou qualquer outra coisa semelhante, que o Senhor possa abençoá-los também. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estaremos de volta aqui na sexta-feira, às 19h30, e no domingo, às 9h e 19h30, novamente. Temos um cafezinho aqui, que quem está patrocinando hoje é a nossa irmã Emilinha, com o Elvésio, um bolo e até pão de queijo. Então, vocês estão intimados a passar aqui na mesa do café, tá bom? Histórias pra nos lembrar.